Olá, concurseiro, concurseira. Mais uma prova atualidades dobradinha. Professor Marlos. Olá, Elcio, como é que vai? Tudo bem? Tranquilos? Tranquilos, serenos e pacatos. Verdade. Desta feita não somos 3, somos 2, mas o terceiro volta logo. Ah, com certeza. Rapaziada, só um parâmetro aqui para vocês imaginarem como a sua redação pode ficar melhor. O professor Marlos já teve o aluno nota 1000 no Enem 2010, né? 2010, exatamente. Bom, só para dar um currículo leve, né? E este ano, nosso país com 8 milhões de inscritos no Enem. No Exame Nacional. Sensacional isso. Espetacular o número, Lércio, e mais ainda para você, o nosso amigo, você que nos acompanha nessa caminhada, o nosso 6º encontro nessa dobradinha. O professor Laércio nos convidou há algum tempo e para nós é uma honra, uma satisfação. Entenda, dissertar argumentativamente tem aparecido para todos. Não importa se você que está nos assistindo agora está se preparando para o Exame Nacional do Ensino Médio, se você é um aluno, é universitário, é alguém de licenciatura, de graduação e pensa no ENAD, porque o ENAD também tem produção de texto, são textos dissertativos, ou se você se prepara para algum concurso no qual a redação precisa ser feita dessa forma. É uma opinião sustentável, a defesa de uma tese. Para todos vocês, a discussão desse assunto, voto, é essencial, não é, Lércio? Então, seguinte, vamos tratar voto obrigatório ou facultativo. Eu acho que vale a pena discutir aí para o nosso aluno a questão de ser obrigatório e a questão dele ser facultativo. São dois termos que parece que são simples, mas o aluno tem que dominar, né? Sem dúvida. Ser obrigatório quer dizer que tem uma legislação que torna isso obrigatório a todos e facultativo, essa legislação vai dizer, vou ou não votar, tenho a opção de não ir à urna nesse pleito, nesta eleição. Lembrando que, a gente já comentou várias vezes, esta eleição só será a nossa sétima eleição Somos presidencial. inexperientes ainda. Fato, Lércio, e o nosso país é um país com história de voto. E uma história que se construiu e se constrói com equívocos, com surpresas, com divagações muitas vezes, mas com exercício da democracia. E esse exercício da democracia, como você salienta agora, e já salientara em outra participação nossa, é um exercício precoce. Verdade. E que precisa sempre ser fomentado. Então, o que você tem que ter em mente na construção de um texto redacional é conhecer o assunto, dominar este assunto, observar que a questão do voto não só é passível de um tema redacional para qualquer esfera de concurso, mas é um tema que envolve a tua vida e, sobretudo, nesse ano 2014, é um ano em que estamos falando sobre Copa do Mundo sim, daqui a poucos dias a Copa do Mundo de alguma forma plena e absoluta, mas mais do que isso, em outubro acontece a nossa Copa do Mundo com direito a 5 votos, é a Copa da eleição. Um deputado estadual a ser eleito, um deputado federal, um senador, um governador e o presidente da República. Isso é excepcional. Então vamos fazer o seguinte, vamos dar alguns parâmetros para daí o senhor desenvolver a ideia para o nosso aluno aqui. Eu quero que o Reginaldo coloque lá no ar a página da internet, veja aí, é hora de pensar no voto facultativo. Diz quem? Ou então, porque ele não é mais, o presidente do TSE. Olha o que ele disse, está aqui logo no início, depois você pega e dá uma olhada com mais atenção. Ministro Marco Aurélio. Eu quero que você preste atenção nesse texto aqui. O ministro do Supremo Tribunal Federal, STF, né, o presidente do Tribunal Superior Eleitoral, TSE, Marco Aurélio de Mello, hoje é o Toffoli, lembre-se disso. Na época, então, ele vai defender, no dia 24, que os eleitores brasileiros deixem de ser obrigados a comparecer às urnas. Abre aspas. Sou a favor do exercício da cidadania do voto facultativo, mas precisamos avançar culturalmente para que os brasileiros, em geral, percebam a importância do voto. Professor Marlos, eu gostei dessa parte que ele falou. Avançar culturalmente para daí chegarmos nessa questão do voto facultativo. Eu creio que é necessário que você que nos acompanha agora, que acompanha esse material, assiste e quer discutir esse assunto, primeira percepção sua, você precisa escrever. Então prepare o seu texto da seguinte maneira, vamos combinar juntos que o seu texto, a sua produção, terá algo entre 15 a 30 linhas.
algo entre 15 a 30 linhas, e que você discutirá em seu texto como temática a questão do voto. Ou seja, Laércio, o voto e a importância do voto para o nosso país. Um país que se constituiu em décadas anteriores como tendo sido um país que votou, Sim. que elegeu, mas que teve ditaduras e que teve também recentemente um período militar. Quando eu digo recentemente, já não é recentemente para os jovens que nos acompanham, muitos jovens que nos acompanham agora. Está muito no passado, né? Já, não está. Esses jovens já nasceram no berço da democracia, mas nasceram no berço de uma democracia que se constrói, curiosamente, com um inchaço de partidos políticos. O nosso país tem mais de 32 partidos políticos constituídos e partidos que são chamados como nanicos, porque efetivamente não contribuem com o processo eleitoral, a não ser criando uma atmosfera de apoio ideológico, porque ideologia é uma outra questão. Eu não colocaria ideologia em nenhuma redação sobre o voto facultativo, a não ser citando que poucos partidos sustentam em seu programa partidário, aí sim esse assunto para o desenvolvimento, em seu programa partidário, porque todo partido tem um estatuto, tem um programa, tem um regimento interno, e um copia do outro, eu tenho a impressão. Normalmente, né? Mas os partidos não exercem a ideologia. Então esse é um ponto a ser discutido. Num cenário em que temos, então, mais de 32 partidos políticos, não? Você tem ali 32 partidos políticos, um 33º em Constituição, um 34º em gestação. Então, 32 partidos políticos na sua plenitude do exercício da participação democrática. Quantos partidos efetivamente estão à disposição e quantos nós conhecemos? Um primeiro exercício com curiosidade. Coloque no papel agora, você que está nos acompanhando, coloca no papel, reserva ali. Quantos partidos você conhece? Coloque no papel. Sim, comece então dos mais conhecidos, os mais notórios, e vai destrinchando. Vamos ver se você chega a 15. Vou mais longe. Vamos ver se você chega a 20. Vou mais longe. Vamos ver se você chega a 30. Ah, não, acho que eu não chego. Eu vou falar, dar um chute aqui, para chegar a 10 é complicado. Já é complicado. Lembra quantos candidatos nós tivemos na primeira eleição, candidatos à presidência da República? Olha... Era mais de duas dezenas, né? Exatamente. E desses, aí alguns, né? Então estamos olhando para o pleito que se deu pelas mãos do senhor José Ribamar, do senhor José Sarney, e esse pleito se deu, elegendo mais tarde então o senador, hoje o senador Collor. Aliás, visitei recentemente, não o senador, não longe disso, mas passei pelo gabinete dele. Nesta semana, inclusive, passei pelo gabinete do Dito, em Brasília, no Congresso, no Senado, mas especialmente candidatos com possibilidade. E ele, Fernando Collor, que inicialmente não tinha essa condição, Luiz Inácio Lula da Silva, Perfeito. Ulisses Guimarães, na época era a promessa, né? Mário Covas, Sim. possibilidade, Leonel Brizola, o Caudilho, Paulo Salim Maluf, É verdade. Guilherme Afif Domingos. Vamos dizer assim, 8. Ganhou em Curitiba. Exatamente, Guilherme Afif Domingos. Ganhou aqui, Então talvez você colocasse aí, meu nome é Inés, como mais uma possibilidade. Mas aí ficaria nisso. É verdade. Né? Mas deve estar dizendo, mas o que isso tem a ver com o voto? Tudo! Porque para que você entenda esse assunto, é necessário que façamos uma viagem pelo processo democrático de consolidação do voto nesse país. O voto que já foi arranjado, que já foi nos coroné, que já foi levado diretamente pelos coroné, quando havia o voto próprio do cabresto, quando alguns parlamentares recentemente enchiam os ônibus, davam cestas básicas e colocavam pessoas lá dentro para que daí fossem até a urna e votassem naquele papelote. É incrível isso. Em nosso país foi necessário proibir o transporte de eleitores. Sem dúvida. Olha só como nós estamos aprendendo ainda. Para ajudá-lo aí a fazer provocação para o aluno na questão de um argumento de peso, lembre-se, a nossa Constituição diz que o voto que hoje é obrigatório, que está anotado aqui no quadro, ele pode sim ser facultativo, mas algumas palavras você tem que anotar que ela é uma cláusula pétrea, não pode ser mudada. Esse voto tem que ser secreto, ok? Se eu quiser abrir, à vontade. Mas não ali na urna, não naquele momento. Depois... Mas se eu quiser abrir e contar para quem eu falei, à vontade. Mas na urna, na hora de eu votar, ele não pode ser visto. Então, esse é um ponto importantíssimo. Direto, universal, todos têm que participar. E mais uma coisa,
periódico. Sempre tem que acontecer para que não venha a existir alguém que tenha uma ditadura branca, vamos dizer assim. Por isso, um período eleitoral, mandatos de 4 ou 8 anos. Perfeito. 4 anos para membros do Legislativo, 4 anos para os membros do Executivo, em se tratando necessariamente de prefeito e governador, presidente da República também. Claro que existe o processo da reeleição, mas os senadores têm uma extensão. O Senado, os senadores, hoje nós temos 81 no Brasil, os senadores têm um mandato com 8 anos, podendo ser reeleito continuamente. E aí vai a nossa crítica e o nosso apelo. Observe bem, parlamentares, políticos que já estão há 20, há 30 anos exercendo mandato, ou alguns que se arvoram a dizer assim, há 40 anos eu sou político, e ainda não fez nada. E ainda não construiu nada. Leis, né? E ainda não. Então, faça o favor para todos nós e para você, curta a vida, se aposente, né? Vá para uma caverna, no bom sentido, seja feliz, mas abandone o Legislativo, larga esse osso. Verdade. Pessoal, lembre-se que para isso acontecer é necessário uma emenda constitucional. Perfeito. E uma emenda constitucional exige o seguinte, eu tomaria nota disso, porque é uma coisa que eu preciso sempre lembrar, mas é uma questão de cidadania. 3/5, ok, do conjunto ali dos senadores e dos deputados federais, 3/5 nas 2 casas, claro, e em 2 turnos. Sem isso, essa emenda não é aprovada. Uma coisa que eu entendo que é necessário, mas nas palavras do então ministro Marco Aurélio, no caso do Tribunal Eleitoral, diz o seguinte, nós precisamos mudar a nossa cultura. Entendo que 7 eleições, é pouco para aprendermos quando comparamos a exemplo dos Estados Unidos. Podemos ter 1 milhão de críticas à política estadunidense, ao sistema, mas internamente eles são bons. Eles garantem a democracia a eles e à sua população, ao seu modo de votar. Podemos reclamar de várias coisas, mas eles estão aí desde que eles se tornaram países e votando. E nós agora vamos dar sequência pela 7ª vez apenas. Laercião, estrutura de um texto. Perfeito. Então, argumentação inicial. Pense num título, mas você não colocará esse título agora, só depois. O título é obrigatório? Não, a não ser que o enunciado do concurso para o qual você submeteu peça. Peça e coloque na proposta. Dê um título para o seu texto. Ou seja, eu posso colocar esse título no rascunho, sabendo que no desenvolver do texto ele pode ser melhorado, né? Melhorado, aprimorado, porque eu devo fazer por último. Mas, quando eu abro o texto, essa argumentação inicial, eu vou discutir o quê? O voto. Então, para eu discutir o voto, eu preciso apresentar exatamente alguns aspectos do que estamos falando. O que é o voto? A importância do voto como elemento de igualdade entre todas as pessoas. Laércio e eu permanecemos iguaizinhos em importância e em condições de deliberar quando votamos, porque o voto dele se iguala ao meu, iguais. Da mesma maneira, o voto pense num ator, pense numa atriz, pense em alguém proeminente, esses proeminentes, pense em alguém que tem muitos recursos financeiros. E, é claro, está dentro de uma faixa, porque precisamos entender assim, o Brasil tem os 2 tipos de voto. Hoje, no Brasil, o voto facultativo é praticado por 2 grupos extremos, um grupo da melhor idade, ou o grupo que já passou da sua obrigação de votar, e o grupo daqueles que se encontram entre 16 e 18 e tem facultado o seu aspecto do voto. E o voto obrigatório entre aqueles que estão no recorte a partir de 18 anos e seguem até a idade dos sexagenários. Lembrei agora da questão da igualdade. Foi necessário, você deve estar acompanhando, principalmente no rádio, uma propaganda do órgão ligado à questão dos votos, quando eles comparam um agricultor, você vê que ele, um agricultor assim lá dos anos 60, 70, falando de uma maneira bem simples, dizendo, não vou votar porque meu voto não vale. Peso. Aí o cara vem e compara com o Zezé de Camargo. Faz a comparação, poderia ser qualquer um. É verdade, podia ser qualquer um, mas pessoas eles pegaram... com ou sem talento. Pegaram uma pessoa que é conhecida no grupo. Ainda bem que ficamos entre nós. Que vai desde o filme Os Dois Filhos de Francisco, com as suas músicas que tocam direto no rádio. Então foi uma forma que
o Supremo conseguiu para alcançar aquelas pessoas que com, digamos assim, menos aculturamento do voto, que acha que lá digitar ou a biometria, isso não tem importância, para tentar alcançar. Então não foi uma propaganda, digamos, que você deve negligenciar, porque tem um público que precisa ouvir dessa isso. propaganda, precisa exatamente. ouvir isso, a gente tem que na apresentação inicial, então, discutir a questão do voto, mas não assumir um posicionamento aqui na introdução. Essa introdução... Um posicionamento de ser a favor ou contra, não, né? Não. Essa introdução deverá trabalhar com 5 a 8 linhas. Faz um A direito, Marcos. 5 a 8 linhas. E nessas 5 a 8 linhas vai se apresentar um pouco desse histórico do que é o voto. A importância do voto na igualdade das pessoas, a necessidade do voto contribuir, Laércio, para que a democracia seja aprimorada, que é o que nós estamos falando, o aprimoramento da democracia, por intermédio do exercício a cada 2 anos. Porque a cada 2 anos votamos, agora em 2014 estaremos no exercício disso em outubro, e daqui a 2 anos, em 2016, também estaremos no exercício da democracia votando. Então, essa exposição inicial ajuda, mas daí é no desenvolvimento que você vai escolher aqui no desenvolvimento. Então vamos só trocar a canetinha, Lécio, eu vou pegar ele. Para fazer um comentário aqui, enquanto o professor Marlos vai falando desse desenvolvimento, que daí ele vai me dizer se pode ou não pode entrar aí, a evolução que o Brasil teve daquele papel. Eu lembro quando eu ia marcar um X no nome do candidato, depois digitar o nome do candidato, e na eleição passada eu já fui colocando o meu dedo, dando assim a possibilidade de acelerar a contagem, e vamos entender também que isso garante aquilo que está escrito na Constituição, a questão do voto ser secreto. Só eu posso votar porque é a minha digital. Digamos assim, a minha assinatura pode ser falsificada. Alguém pode chegar lá e enganar. Mas a minha digital tornou mais difícil ainda. Um cuidado no desenvolvimento é que nesse desenvolvimento você não pode e não deve ser contra o voto. E aí alguém pergunta assim, mas por que eu não posso ser contra o voto? Porque o voto é o exercício democrático. Se você é contra o voto, você invariavelmente é contra a democracia. Porque se não houver voto, quem vai administrar? Só se você quiser um outro modelo econômico, mas não se propõe nessa redação. Negativo. Né? Então, não seja contra o voto. Agora, você pode se posicionar a favor do facultativo para todos ou do obrigatório para todos. Veja, então a questão não é, e é isso você vai usar no desenvolvimento. Por isso, 2 parágrafos que podem ter também 5 a 8 linhas, nos quais você terá que sustentar isso. Nós falamos sobre eleições, partidos políticos, a importância dos votos, os equívocos. O doutor Enéas, sobre quem falei, faleceu há algum tempo, um homem curioso. Você, aliás, no YouTube encontra uma entrevista fascinante de Enéas no programa Roda Viva, com facilidade, quando um jornalista da Rede Globo tenta apertar o doutor Enéas, e a resposta dele é brilhante, ele é bom, é excepcional. Uma retórica espetacular. Mas por que eu citei Enéas? Porque Enéas é o recordista brasileiro em votos para o Legislativo. Ele teve, como candidato a deputado federal em 2006, mais de 1.400.000 votos. Então ele é o recordista. Alguém vai dizer, não, mas o recordista é o Tiririca. Não, o senhor Everardo, deputado federal por São Paulo, teve 1.200.000 votos. E esse ano, quem será o novo recordista? Será que alguém vai superar 1 milhão de votos em São Paulo, como tem sido praxe? Então, tudo isso pode vir aqui, mas com a defesa de uma tese. E eu acredito, Lércio, que o estudante que está conosco, o concurseiro que esteja conosco, você pode fazer, no segundo parágrafo, uma relação entre o obrigatório, o facultativo, mencionar que idosos, alguns dos idosos votam porque desejam, já lhes é facultado o voto, e alguns jovens também. E nós temos vários alunos assim, conversando com alunos, alguns dizem assim, eu tenho 16, você pergunta numa sala, e aí, quem vai votar? Quem tem 16 a 18? Quem fez o título eleitoral? Daí os braços se levantam. Quantos de vocês fizeram o título eleitoral vão votar? Nem todos que fizeram o título eleitoral querem votar. Alguns dizem assim, não, eu tenho título eleitoral, mas eu não vou. Outro dia, quando eu conversava com um grupo, uma aluna me dizia assim, eu fui votar, professor, hoje eu tenho 18 e fui obrigada. Mas na última eleição, há 2 anos, eu tinha 16 e havia feito o título, mas eu não queria votar, mas meu pai me obrigou, disse, vá aprender, seja cidadã, vote. Olha, eu confesso, bem em particular, uma questão particular,
que eu gostei desse pai. Naquele momento, como exercício de democracia, para que depois, aí amadurecida, essa garota jovem possa dizer assim, não, agora eu não quero votar, ou agora eu quero votar. Perfeito. Então, mais alguma coisa? E na conclusão? Como é que ele faria na conclusão, depois de fazer esse desenvolvimento? Fez essa parte toda. Aí vai chegar na conclusão, que é essa parte aqui, conclusão, e nesta conclusão ele vai reforçar a sua tese, reforçar a tese que ele escolheu. Que ele desenvolveu. Exatamente. Sendo a favor ou contra do voto facultativo. Entende que o voto facultativo poderia diminuir ou erradicar a corrupção no país, erradicar cá para nós, é utópico, aí é devaneio, aí é país das maravilhas, mas ao menos diminuir a corrupção no país, então você sustenta isso como voto facultativo ou não. O voto tem que permanecer obrigatório e nesse obrigatório estender a sua obrigação também para outras camadas, como por exemplo, reduzir, você pode fazer uma proposta, a redução, a colocação do voto obrigatório para o indivíduo que assume os 16 anos, inclusive porque aí você pode fazer uma leve citação, se quiser, que já se discute com grande preeminência no Congresso Nacional, sobretudo na Câmara, a questão da redução da maioridade penal. Então, se a redução da maioridade penal pode existir e passar a punir a partir dos 16 anos, porque esse indivíduo já sabe das coisas e sabe muito bem a diferença entre fazer o mal e não, ele também poderá ser obrigado a votar. Quer dizer, isso é uma proposta. Certo? E que eu escolheria nesse sentido. Cá para nós, Laércio, vou me posicionar aqui com toda tranquilidade. Defendo, sim, o voto obrigatório no país, mas não por muito mais tempo. Perfeito. Ou seja, entendo que o voto obrigatório começa a pensar na sua extinção e o voto facultativo passaria, sim, a ser um grande experimento para esse país já mais amadurecido. Pessoal, sem sombra de dúvida, esse tema é muito quente, é uma dica fantástica. Mesmo que ele não seja cobrado, só o fato de treiná-lo já vai gabaritar esse nosso aluno a fazer qualquer outro tema depois, porque ele vai ter uma habilidade maior na redação, não é isso mesmo? Perfeito, e Laércio, para finalizar nesse sentido, não esquecer, esse tema é um tema com viés político. Discutir política é essencial, não é facultativo. Discutir política em casa, discutir política com os amigos, nas redes sociais, isso é essencial, é exercício de cidadania. Rapaziada, um grande abraço a todos, a gente se encontra na próxima dobradinha. Valeu, meu amigo. Grande abraço. Até mais.